Olá, é com muito prazer que eu venho novamente falar com vocês, cursistas da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos e Prática Escolar Português 1. Como vocês devem ter notado, nós dedicamos as primeiras semanas do nosso curso a fazer uma revisão de alguns conceitos, de alguns aspectos importantes em relação ao uso da língua, e eu tenho certeza que vocês aproveitarão esse nosso estudo durante todo o nosso curso e em outras disciplinas também. Como vocês devem ter visto também, nós estamos trabalhando num conjunto de disciplinas cujo conteúdo conversa entre si. Em alguns casos, às vezes, esse conteúdo se apresenta até como em forma de espiral. Nós apresentamos o conteúdo numa determinada disciplina, depois voltamos a ele, apresentando outros aspectos, fazendo aprofundamentos e vamos consolidando esse conhecimento. Agora nós estamos nos preparando para fazer a primeira avaliação desse semestre nessa disciplina. Nessa avaliação, nós vamos trabalhar com o conteúdo que nós já estudamos anteriormente, quando tivemos a disciplina Práticas Textuais, em que estudamos alguns gêneros que são muito importantes na vida e na academia, de modo geral. Vocês devem se recordar que, ao estudar essa disciplina de práticas textuais, nós nos dedicamos ao estudo do resumo e ao estudo da resenha. Quando estudamos resumo e resenha, nós vimos que, ao fazer um resumo, o que nós fazemos? Nós pegamos um determinado texto, selecionamos ali informações importantes, reduzimos essas informações e as apresentamos. Ao fazer uma resenha, entretanto, além de seguir esse procedimento, nós também colocamos algumas informações que dizem respeito à nossa opinião pessoal, ao nosso posicionamento ao respeito do assunto. A resenha é um texto, um gênero textual muito utilizado em várias áreas. Faça a divulgação de um objeto cultural qualquer, um filme, um DVD, uma obra, um CD, através de uma resenha, às vezes muito comuns em revistas e jornais. Na academia, onde estamos agora, é comum que os professores peçam a vocês a leitura de obras, a leitura de artigos e procedam à resenha desse material. Ao fazê-lo, nós começamos realmente como se faz um resumo. Nós começamos fazendo um pequeno apanhado, informações reduzidas, informações condensadas a respeito daquilo que lemos. Porém, não podemos parar aí. Ao fazer uma resenha, nós precisamos ir além. Nós precisamos argumentar, procurar mostrar com argumentos aquilo que apreendemos daquele, no caso da academia, daquele texto que nós estamos apresentando. Se estamos fazendo a resenha de um livro, se estamos fazendo a resenha de um artigo, nós vamos buscar argumentos em textos que nós já tenhamos lido sobre isso. No caso especial agora, a gente pode dar um exemplo. Vamos fazer uma resenha agora a respeito do texto que vocês leram sobre concepções de linguagem. Concepções de linguagem é um assunto que nós estamos estudando desde a primeira disciplina com a qual trabalhamos. Estudamos na primeira disciplina, estudamos na segunda disciplina e estamos voltando agora. Por que estamos voltando agora? Estamos voltando agora porque vocês, como futuros professores ou coordenadores que trabalharão com professores que ensinam a língua, é muito importante que vocês apreendam este conteúdo. Qual a concepção de linguagem que vai nortear o seu trabalho no ensino da língua portuguesa? Agora, neste texto que vocês acabaram de ler, vocês vão ver, inclusive, que há lá um quadro em que as concepções, as 3 concepções de linguagem são apresentadas, diferenciando-as em vários aspectos. Me parece até que um bom caminho para essa resenha de vocês seria através desse quadro.
vocês procurarem ali as principais diferenças e vocês, a partir daquelas diferenças, vocês montarem o texto de vocês. E principalmente se posicionando, a partir de tudo que nós já estudamos a respeito disso, não só sobre concepções de linguagem, qual a concepção que nortearia o seu trabalho como professor de língua na escola? Depois de fazer isso, quem sabe procurar outros textos que tenham tratado a mesma questão. Na própria plataforma vocês vão encontrar isso. Nós trabalhamos com texto de outro autor que também fala sobre o mesmo assunto. Quem sabe uma conversa com este texto pode entrar no texto de sua resenha. E, por fim, você vai fazer uma pequena conclusão, como se faz em qualquer texto. Quando você for fazer isso, você vai se lembrar que você está escrevendo para um público específico. Você está escrevendo para o professor, para o tutor, que conhece aquilo que você apresenta. Não há necessidade de você simplesmente fazer um resumo daquelas ideias. O que nós queremos saber é se você apreendeu esse conteúdo, se você tem condições de conversar sobre ele, qual a opinião, os argumentos que você apresenta a respeito desse assunto. Ao fazer isso também, você vai observar aquelas questões sobre as quais a gente já está trabalhando. É importante que você mostre aquilo que você escreveu, diferenciando daquilo dos autores do texto, em especial esse texto sobre concepções de linguagem. É preciso marcar essa diferença. Ao fazer uma citação, por exemplo, você vai ter que marcar essa citação. Não é à toa que nós estudamos aí nessas primeiras semanas, inclusive esses aspectos, como citar, como fazer citações literais e assim por diante. Então, tudo que nós estamos aprendendo nesses conteúdos anteriores, nessas primeiras semanas, acredito que vocês terão condições de colocar em prática agora nessa atividade. Como falei com vocês, é nossa primeira atividade avaliativa. É uma atividade que vale 15 pontos. É importante, não apenas por causa desses pontos, que com certeza fazem diferença na sua nota, mas também porque trabalha uma questão importante, que é concepções de linguagem, e esse gênero tão importante na academia, tão fundamental, que é a resenha. Nós esperamos que vocês consultem o nosso material, que vocês leiam o texto, leiam-no mais de uma vez. Quando forem fazer essa leitura, marquem os termos, os assuntos, as partes mais importantes, para que vocês depois possam fazer o seu trabalho. Esse trabalho deve ser feito em 2 laudas, ele deve obedecer a tudo aquilo que nós já ensinamos para vocês utilizarem a fonte adequada, o espaçamento adequado, não se esquecerem de justificar o seu texto, fazerem mais de uma correção, porque, como a gente já disse, você está escrevendo para um público definido, você está escrevendo para o professor, você está escrevendo para o tutor e, no caso, você vai ser avaliado. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o assunto na confecção desse trabalho, devem consultar os tutores. Eles estão lá para isso, eles estão lá para resolver as suas dúvidas, para ajudar vocês. Queremos receber esses textos de vocês muito bem feitos, no prazo, e com certeza este texto resultará numa aprendizagem maior desse conteúdo, como eu falei com vocês, tão importante para vocês como futuros professores de língua. Nós desejamos que vocês façam um ótimo trabalho e estamos aqui para dirimir quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre o assunto. Bom trabalho!